Olá, amigos, que o nosso Deus continue abençoando a tua vida, rica e abundantemente no nome do Senhor Jesus. Como sempre falo para você, estamos aqui mais uma vez te trazendo uma palavra para o teu coração, para te abençoar, para fazer com que você cresça cada vez mais e mais, seja abençoado cada vez mais e mais, tá certo? Quero que você me ajude a pregar a palavra de Deus, me ajude a levar essa palavra a pessoas que têm sede também da palavra, de justiça, de Deus. Me ajuda aí, eu preciso da sua ajuda, preciso que você me siga nesse canal, eu vou te seguir de volta. Não paga nada, tá? Não paga absolutamente nada. Você me segue nesse canal, eu te sigo de volta, você curte, comente, compartilhe, ou pode se inscrever no nosso canal. Tem um botãozinho preto aí, clica, curta, comente, compartilhe, acione o sino da notificação. O endereço é @ubirajaraoliveira55, @ubirajaraoliveira55. Você clica no botão inscrever-se, curta, comente, compartilhe, acione o sino da notificação. Que Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Deixa aberto o livro de Tiago. Eu estava meditando na palavra de Deus como trabalha o diabo, né? Como é que o diabo trabalha, como é que o diabo age na vida das pessoas. E às vezes você vê as pessoas agindo de uma maneira, procedendo de uma forma, você fica, poxa, mas por quê? Por que a pessoa faz isso? Por que a pessoa deixa de fazer? Né? Mas a gente sabe que há uma manipulação. Infelizmente, quando a pessoa não está bem com Deus, quando a pessoa não está bem espiritualmente, ela não consegue enxergar as coisas. Isso é fato. Amém? E às vezes nós ficamos até chateados com a própria pessoa porque ela está agindo de uma maneira, porque ela está agindo de um jeito. Mas aquela atitude dela, aquele fruto que ela está apresentando, simplesmente a única coisa que está mostrando é que ela está mal com Deus, que ela está mal espiritualmente. Amém? Porque quando você está bem espiritualmente, quando você está bem com Deus, quando você tem comunhão com Deus, os teus olhos são outros. Você lembra de Paulo? Paulo não perseguia a igreja? Sim ou não? Quando ele se encontrou com Jesus, ele ficou completamente cego. Foi ou não foi? Daí ele mandou ele ir para a casa de Simeão. Simeão foi lá, botou a mão na cabeça dele, fez uma oração. A Bíblia fala que caíram dos olhos dele como se fossem 2 escamas, que o impedia de enxergar. E quando ele teve esse encontro com o Senhor Jesus e ele recebeu o Espírito Santo, a visão dele foi completamente diferente. Amém? Então, o Espírito Santo, ele faz nós termos uma visão diferente das coisas. Porque quando a pessoa não está bem com Deus, tem como se fosse uma escama nos olhos dela para ela não enxergar. Para ela não enxergar que aquilo ali que ela está fazendo não provém de Deus. Que não vem de Deus. É uma coisa tão simples. Eu estava até aqui no domingo, quando o pastor Marcos falou de Tiago, capítulo 1, versículo 19, eu vi aqui o versículo 16. Olha o capítulo 1, versículo 16. Isso me fez meditar. O que diz aí o título da mensagem? A origem do bem. Ou seja, tanto o bem, olha para o bispo, tanto o bem quanto o mal tem uma origem. O que é a origem? Da onde ele nasceu, ou da onde ele veio. Você está entendendo? Onde ele nasceu? Aonde nasce o bem? Com certeza, absolutamente não é do diabo. Porque o diabo não tem bem nenhum para dar. A Bíblia fala que ele veio para roubar, matar e destruir. Essa é a origem do mal. Correto? Aí eu falo, como é que as pessoas praticam o mal então? Como é que elas praticam o mal? Por que elas praticam o mal? Como nós falamos, se ela está mal, tem uma escama nos seus olhos. A própria Bíblia diz que o Deus deste século cega o entendimento dos incrédulos. Não é isso? Para que ele não entenda as coisas de Deus. Para que ele não perceba como ele está agindo, como ele está procedendo. Então, se uma pessoa está na igreja, ela age de uma maneira errada, ela é orgulhosa, não aceita repreensão, não aceita, enfim, você tem que até entender. Por quê? Aquele procedimento dela é que ela está mal com Deus, ela não vai enxergar. Porque quando a pessoa enxerga, quando a pessoa está bem com Deus, se alguém chamar a atenção dela,
O Espírito Santo vai dar entendimento para ela ver se ela está errada ou não. Você está entendendo? Sim ou não? E ela vai falar, poxa, realmente não estou agindo de uma maneira correta. Essa não é um procedimento de uma pessoa de Deus, de uma mulher de Deus, de um homem de Deus. Aí, diz aqui assim, ó, olha só. Que o apóstolo Tiago começa dizendo aí? Não o quê? Não vos enganeis, meus amados irmãos. Está falando o quê? Não se engana não. Tem pessoas que se enganam? Tem? Tem. Porque tem pessoas que se enganam tanto que ela acha que está começando um negócio errado, que no final vai dar certo. Não é se enganar? Sim ou não? Todos nós não sabemos que tudo que começa errado acaba errado? Hein? Nós sabemos disso. Tudo que a gente fosse errado, vai acabar como? Errado. A pessoa começa botando um piso, mas ela começa de uma maneira torta. Como é que vai acabar lá no final? Ah não, no meio do trajeto eu conserto. Vai conseguir? Não vai. Não vai conseguir. E aí o apóstolo fala, você não tem que se enganar, e nem deixa o diabo te enganar. Porque às vezes, aparentemente, está tudo dando certo. Não, mas eu estou vendo que está fluindo, né? Mesmo tendo começado errado, minha vida está beleza, está tudo tranquilo. Ilusão. Aí diz assim, ó, toda boa dádiva e todo dom perfeito são da onde? São lá do alto. Descendo da onde? Do Pai das luzes, e em quem não pode existir o quê? Variação ou sombra de mudança. Olha para o bispo. Deus não muda. Deus é imutável. Eu gosto de pensar. Eu penso muito nas coisas que eu leio, nas coisas que eu escuto, nas coisas que eu vejo. Eu penso e observo que é que todas as pessoas tinham que fazer isso. Todas as pessoas tinham que pensar. Amém? Às vezes a pessoa fala, não, bispo, eu estou aqui porque Deus mandou eu vir para cá. Daqui a pouco muda. Ah, Deus, não, estou indo embora porque Deus mandou eu. Peraí, que Deus é esse que vai ficar mudando todo sempre? Ah, Deus tem um plano para mim aqui. Esse plano já mudou? A Bíblia fala que as promessas e os planos de Deus não mudam. Eu posso provar isso para você. Você quer ver? Deixa marcado aí. Você abrir uma página antes aí, você cai em Hebreus, não cai? Hebreus. Vê no capítulo 6 de Hebreus. Capítulo 6, vamos ao 6. Capítulo 6. Vou te mostrar uma coisa. Versículo 17. 6:17. Hebreus. É um livro antes de onde nós estávamos lendo. Acharam aí? Não. Amém? Por isso, Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, olha só, ele quis mostrar o quê? Que o seu propósito não muda. Imutabilidade é o quê? Uma coisa que não muda. Ele quis mostrar aos herdeiros, firmemente aos herdeiros da promessa, a imutabilidade do seu propósito se interpôs com o juramento. Para quê? Mediante duas coisas que não mudam jamais, imutáveis. A Bíblia fala de duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta. Forte alento, tenhamos nós que já corremos para o refúgio, a fim de lançar mão da esperança proposta. Diga glória a Deus. Então Deus está mostrando que o seu propósito é imutável. A sua promessa é imutável.
O propósito, Deus tem um propósito na sua vida, isso não muda isso. Isso não fica mudando de acordo com o tempo, mudando de acordo com o lugar, mudando de acordo com o tratamento que tem contra você, com você. Negativo. O propósito de Deus é um. Amém? Se Deus tem um propósito na tua vida aqui, Ele vai cumprir antes de você morrer. Não, mas já mudou, Deus tem um propósito para mim lá. Não, Deus já tem um propósito para mim cá. Não, Deus tem um propósito para mim acolá. Será que Deus está indeciso? Deus não está indeciso. Deus, Ele sempre foi radical. Ele sempre determinou. É isso. Eu quero que você faça assim, assim e assim. Amém? Porque a dúvida não provém de Deus. Então, voltando lá para Tiago capítulo 1, versículo 16, ele disse que, no versículo 17, toda boa dádiva, não é isso? Todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação de som. Ou seja, então significa dizer que todas as coisas que são boas, respeitáveis, justas, verdadeiras, vêm de Deus. O que vem de Deus? A justiça. Então, se a pessoa está cometendo alguma injustiça, está procedendo de Deus? Não, está procedendo do diabo. A injustiça, a covardia, o roubo, as mentiras. Então, a gente sabe da onde procedem as coisas boas. E se eu falo que eu estou com Deus, essas coisas boas têm que fluir de mim. Amém? Tem que fluir de mim. O que vem de Deus? Como eu falei, honestidade, justiça, coisas boas. São as coisas que vêm de onde? De Deus. Então isso é questão de raciocínio. Por isso que o apóstolo Paulo, lá em Coríntios, capítulo 13, versículo 5, ele disse: examinai-vos a vós mesmos. Será que você realmente está na fé? Será que você realmente está em Deus? Provai-vos a vós mesmos. Se já não, ou não reconheceis, ele ainda fala assim, ou você não reconhece que Jesus Cristo está em vós, se já não é, que está reprovado. Então, ele está dizendo aqui que todas essas coisas boas vêm de Deus. E se eu estou em Deus, como muitas pessoas falam, ela não pode viver na fofoca, ela não pode viver falando mal dos outros, ela não pode viver na mentira, ela não pode viver nos palavrões. Né? Sim ou não? Porque essas coisas procedem de Deus? A mágoa procede de Deus? Pessoal? Eu estou com mágoa de fulano. Eu não gosto de Beltrano. De quem é que Deus não gosta? Aquelas pessoas que fizeram mal a Jesus, o que Jesus falou para Deus? Alguém sabe dizer? O que foi que Jesus falou? Pai, perdoa esse pessoal. Eles não sabem o que fazem. Causaram mal a Jesus? Cuspiram, bateram, xingaram. Sim ou não? Qual foi a mágoa que Jesus guardou deles? Esse é o espírito de quem tem Jesus. Tem que ter esse espírito dentro dela. Ela tem que ter esse espírito dentro dela, ou dele, ou a pessoa, né? Sim ou não? Como eu estava até falando para a dona Ana, é prazer meu ajudar pessoas. Deveria ser o prazer de todas as pessoas que têm o quê? Deus e Espírito Santo. Né? Sim ou não? Me alegro, fico feliz. Falei para ela, eu não faço as coisas constrangido, obrigado. Porque quando você faz uma coisa constrangido, obrigado, não dá certo.
Você faz um trabalho, você está num emprego. Pô, deteste esse emprego, sabe? Já ouviu a pessoa falar assim? Caraca, eu detesto esse emprego, mas eu tenho que ir porque eu tenho que sobreviver, né? Essa pessoa não rende. Não rende, cara. Ela está fazendo uma coisa obrigada, uma coisa constrangida. Ela está fazendo uma coisa com interesse. Ela não botou o coração. Tudo que você coloca o coração, tudo que você faz com amor, tudo que você faz com carinho, tudo que você se dedica, você cresce automaticamente. A coisa flui automaticamente. Amém? Foi o que eu falei. Eu amo estar fazendo a obra de Deus. Eu amo ajudar pessoas. Eu não estou indo obrigado, pegador. Não estou indo obrigado, pegadeira. Não estou obrigado. Não. Tenho prazer de fazer. Quando eu vejo uma pessoa se esforçando para mudar de vida, eu tenho prazer de ajudá-la. Só não tenho prazer de ajudar aquele que não quer nada. Aí eu fico perdendo meu tempo, né? Ao invés de eu perder meu tempo com quem não quer nada, eu vou perder meu tempo com quem quer algo. Não é verdade? Porque tudo isso é opcional. Eu vi uma coisa que eu não esqueço mais. Deus é cavalheiro. Sabia? Deus é um cavalheiro. O que quer dizer isso? Ele respeita as suas atitudes, as suas opiniões, o seu querer. Deus, ele não mete o pé na porta e vai entrando. Ele só entra na tua vida se ele for convidado. Ele pode ver você lá sofrendo, padecendo, com a vida destruída, fracassado, chorando. Mas ele só vai entrar na tua vida para mudar a tua vida se você pedir para ele e autorizar ele a entrar. Obrigado, ele não vai fazer. Não vai. Você tem que pedir, entra na minha vida. Deus, toma aqui, ó. Eu vou te passar uma procuração para o Senhor cuidar de mim. Para o Senhor dirigir, para o Senhor guiar a minha vida, para o Senhor administrar a minha vida. Diga glória a Deus. Amém? Então Deus não faz nada obrigado. Tem gente que fala, por que Deus permitiu isso? Por que Deus está me fazendo isso? Por que Deus está me maltratando, está me castigando? Não, Deus não castiga ninguém. Tudo isso é opção, é a pessoa que escolhe. Você escolhe o que você quer para a tua vida. A vida está na tua mão. E Deus vai te respeitar. Amém? Não tem aí um cantor gospel aí que mudou de sexo agora? Ex-cantor gospel. Soube disso? Soube? Não? Soube, Cláudia? Tá aí. Não vou nem falar o nome dele aqui para não dar ibope. Camarada, ele ia no Raul Gil, cantava no Raul, quando era peixinho de vala, quando era pequenininho, ele cantava no Raul Gil. Cresceu no mundo gospel. Foi criado dentro da igreja, cresceu no mundo gospel. Quando atingiu a maioridade, parou de cantar música gospel e foi cantar música do mundo, se travestiu, agora está aí, pouco tempo aí, mudou de sexo. Mudou de sexo. O que Deus vai fazer? Deus vai castigar ele? Não, é a opção dele. Só que ele vai colher o que ele está plantando. Plantou não, está plantando ainda. Plantou não, está plantando. Depois não pode chorar. Ele abriu mão. Ele provou. Lembra que eu preguei isso aqui? Ele provou os dois lados. Ele provou o lado de estar com Deus, de viver uma vida com Deus. É como eu falei, a pessoa está lá no mundão, sofrendo, padecendo, lá no mundão. Aí ela vem para a igreja, se converte, a vida se transforma e é abençoada. Aí ela começa a ser abençoada, começa a prosperar, começa a vencer. De repente ela vai se desviar e voltou para o mundo. Ela escolheu o mundo, porque ela já passou por lá, ela sabe o que está acontecendo lá fora, no mundão. Ela escolheu ir voltar para o mundo. E o que Deus tem culpa nisso aqui? Deus é culpado de quê nisso aí? É escolha. Cada um escolhe para si o que quer. Como estou falando aqui, a origem do bem. Ela sabe de onde vem o bem, ela sabe de onde vem o mal. Se a pessoa escolhe o mal, o que Deus pode fazer? Pois, versículo 18, pois segundo o seu querer de quem? De Deus, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos o quê? Como que primícias das suas criaturas. Então Deus não nos criou para viver aí no mundão, destruindo a nossa vida, acabando com a nossa vida. Não. Quando Deus criou o homem e a mulher,
Ele botou num jardim, num paraíso. Mas eles abriram mão de tudo aquilo. E isso não é diferente hoje, velho. Deus botou, eles não tinham falta de nada. Deus supria tudo. Deus cuidava deles, Deus supria tudo que eles... Não tinha falta de nada. Mas eles escolheram uma outra vida. Deus falou, então, já que vocês não querem essa vida, mete o pé. E é o que acontece hoje. Deus está te proporcionando, está te apresentando, está te oferecendo uma vida maravilhosa. Mas você não quer. Ah, não, é porque eu não tenho força, é porque eu não tenho condição. É só alimentar. Sempre tem um primeiro passo. Né? Sim ou não? Como tem aquele... Não tem um cachorro branco, um cachorro preto que lutava? Uma vez o cachorro preto lutava, vencia. Outra semana o cachorro branco lutava, vencia. Aí perguntou para o dono, por que cada semana um vence e o outro não? Porque aquele que vence é o que eu fico alimentando e o outro eu deixo passando fome. Aí ele está mais forte, ele vence. Depois esse que venceu, eu deixo ele passando fome e dou comida para o outro. É a nossa carne, é o nosso espírito. Qual que vai vencer? A que você alimenta. Que alimenta. Aquela que você estiver alimentando é que vai vencer. Diga glória a Deus. Quem entendeu aqui, por favor? É buscar, é dar o primeiro passo, é pagar o preço. É fácil? Não, se fosse fácil todo mundo queria, a igreja estava entupida. Igreja que prega a palavra de fato, de verdade, que leva a verdade, que leva... É difícil estar entupida. Né? Sim ou não? Como hoje existe gosto para tudo, né? Diga glória a Deus. Que eu não dou nada, a única coisa que eu dou aqui é Jesus, palavra, oração. Ah, não tem um óleozinho, não tem uma arquinha, não tem um sal, não. Aqui não é mercearia. Aqui é a palavra de Deus, é salvação. Quer aí? Vai encontrar e Deus vai abençoar. Ah, mas não tem um negocinho para a gente dançar? Aqui não é casa de show. Aqui não é teatro, não é casa de show. Aqui é a casa de Deus. Se você ler a igreja primitiva, tinha essas coisas? Não tinha. E vivia cheia, né? Porque os apóstolos levavam a palavra de Deus. Eu não vou mudar minha origem. Vamos continuar nessa fé que Deus vai abençoar. Amém? Se você gostou desse conteúdo, se você gostou dessa palavra, eu gostaria que você compartilhasse. Mande para o seu grupo de WhatsApp da sua igreja essa mensagem. Tá? E me siga, por favor, me siga nesse canal. Curta, comente, compartilhe. Pode se inscrever também no nosso canal, @Graziano_Oliveira55. E você dá um clique nesse botão inscreva-se, curta, comente, compartilhe. E também acione o sino da notificação para você ser notificado assim que nós pregarmos aqui a palavra, tá bom? Deus abençoe a sua vida. Um beijo no seu coração. Dê uma salva de palmas para você, meu Deus. Bem forte. Amém? Vamos